A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Aqueles que assistem essa pregação pelo meu canal do YouTube, Mensagem Angelical, e me acompanham nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Leônia Rua Fonseca, sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe a vida de cada um. Bom, todo sábado nós estudamos sobre o sábado do Senhor e hoje vamos aprender sobre a quarta parte e verificar se realmente Jesus transgrediu ou trabalhou o dia de sábado. Vamos verificar. Jesus realmente trabalhou no dia de sábado? Jesus realmente transgrediu o dia de sábado ou transgrediu o quarto mandamento da lei de Deus? Vamos abrir a Bíblia e ver o que ela nos ensina. O que é pecado de acordo com a Bíblia? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ponto. Se algum de nós descumprir um dos 10 mandamentos, estamos em pecado. Ponto. Agora, Jesus não tem pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, se em Jesus não existe pecado, porque ele não pecou, logo ele guardou a lei e guardou o sábado. A guarda do sábado foi posta onde? Bom, dei um exemplo de Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, imagem tirada do bibliaonline.com.br, tá bom? Você pode acessar e ler a Bíblia gratuitamente lá. O que Jesus disse em relação à lei de Deus e ao sábado? Vamos aprender? Mateus 5,17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então Jesus não veio abolir nada. Jesus veio cumprir a lei, nos ensinar como cumprir. E Marcos 2,28. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, no ato da criação, o Pai estava criando e Jesus estava ao seu lado também fazendo trabalho como arquiteto. E nesse momento, Jesus também estava na criação do sábado. Então você quer ensinar o Criador do sábado a guardar o sábado? Não, não tem condições, né? Vamos continuar. O que realmente houve quando os fariseus acusaram Jesus de quebrar o sábado? Vamos abrir os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e verificar uma situação, e João, capítulo 5, verifica outra situação. Vamos começar. Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a comer espigas e a comer. E os fariseus, vendo-lhe isto, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer aos sábados. Mateus 12, 3 e 4 dizem assim: Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que Davi fez quando teve fome, ele e os que com ele andavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Nesse período, Davi estava esfomeado, Davi estava muito tempo sem comer. Então ele entrou no templo e comeu. Deus colocou ele como culpado? Não, porque Davi estava de extrema necessidade. Então, o que Jesus estava dizendo aos fariseus? Nós estamos em extrema necessidade, estamos muito tempo sem comer. Então, nesse ponto, não se quebra o sábado, porque a vida é mais importante. Cuidar das pessoas é mais importante. Salvar as pessoas é mais importante. Mateus capítulo 12, versículo 5, versículo 6 e 7 dizem assim: Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? O que ele está dizendo? Que alguns trabalhos no sábado que os sacerdotes faziam não eram para fazer e eles estão transgredindo a lei. Então ele coloca que teve um acontecimento desse no passado. Não está escrito na Torá um exemplo de que sacerdote também transgride o sábado? Jesus estava dando uma lição de moral naqueles homens. Versículo 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. O que significa isso? O que Jesus estava dizendo? Meus discípulos são inocentes, eles não transgrediram o dia de sábado, e se vocês entendessem o que é ter misericórdia, em vez de pecar, querer pagar seus pecados fazendo sacrifício, não obedecendo, vocês não iam condenar inocente. Então, segundo Jesus ensinando que aqueles homens,
Eles não seguiam a lei, eles não obedeciam à lei, mas em vez de obedecer, eles preferiam se sacrificar. Vou dar um exemplo: a pessoa desobedece, vou fazer jejum de 10 dias. Eu vou ficar o dia todo cantando louvor por causa disso. Deus não quer isso. Deus quer obediência. As pessoas confundem muito. Mateus capítulo 12, versículos 8, 9 e 10. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma mão mirrada, ou ressequida. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar os sábados? Perceba que eles queriam acusar Jesus. O que isso significa? Que Jesus não foi acusado anteriormente de ter quebrado o sábado nem seus discípulos. Jesus se defendeu, eles viram: não, realmente Jesus guardou o sábado. Agora Jesus está sendo posto à prova novamente, para ter com que acusar Jesus. Vamos continuar. Mateus 12, versículos 11 e 12. E ele lhes disse: qual vos será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ele cair numa cova, não lançará a mão dela e a salvará? O que significa isso? Na época de Jesus, as pessoas eram vistas, quem tinha mais condições financeiras, mais rico, era quem tinha vários animais. Mais animal, mais rico era. Hoje em dia é quem tem mais dinheiro no banco, mas cada período tem tem a sua ideia econômica. Então, o que Jesus está dizendo? Engraçado, vamos colocar no nosso tema de hoje. O homem no sábado vai buscar a ovelha, porque ela vale dinheiro. A ovelha, ela vale posse e status. Mas ele não vai buscar no sábado? Porque vocês sabem que vai buscar? Então, versículo 12, Jesus coloca: pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? O que Jesus está dizendo? Quem é que vale mais, sacerdote? O homem que é mais semelhança de Deus ou a ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Então, quando Jesus cura nos sábados, o que ele está fazendo? Fazendo bem. É permitido fazer um bem no sábado? Sim, é permitido. Faça o bem no sábado. Ajude seu vizinho a pintar o muro. Ajude aquela senhora a capinar o quintal, a capinar a frente. Isso sim é fazer a vontade de Deus no sábado. Ajudar quem precisa. Você pode no sábado comprar um remédio para um doente. Você pode no sábado colocar uma gasolina no seu carro e levar alguém para o hospital. Você pode fazer o bem. Temos que fazer o bem. Isso é guardar o sábado. Mateus 12, 13. Então disse aquele homem: estende a tua mão. Ele estendeu e ficou sã como a outra. Agora o evangelho de Marcos. Agora vamos fechar no capítulo 2 de Marcos, versículo 23 e 24. E aconteceu que, passando ali no sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Versículos 25 e 26. Mas ele disse-lhes: nunca leste o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, eles que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Versículo 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Versículo 28. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ponto. Isso aqui é importante. O sábado foi feito por causa do homem. Aqui não está escrito judeu, não está escrito Moisés, não está escrito Abraão, não está escrito Noé, não está escrito sumo sacerdote, não está escrito levitas, está escrito homem. Então você que não guarda o sábado, é coisa de judeu. Jesus está dizendo que é do homem. A não ser que você não seja homem, seja um sapo, um cavalo, aí tudo bem. Mas aqui está dizendo que o sábado foi feito por causa do homem. Então, o sábado, quem é que tem que guardar? O homem. O homem é o principal. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Agora, Marcos 3, versículos 1 e 2. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, ou ressequida, e estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse o homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito o sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. Marcos capítulo 3, versículo 3 e 4. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da natureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então você percebe que quando Jesus ele é acusado aqui de trabalhar no sábado, por que eles ficavam com raiva?
porque eles não conseguiam rebater Jesus. Eles queriam aparecer, mostrar que são alguma coisa, mas eles não conseguiam com Jesus. Essa era a raiva dos fariseus. Então as acusações de Jesus até agora foram, ele foi acusado de transgredir o sábado, mas ele não transgrediu. Vamos continuar. O Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 1 e 2. E aconteceu que, no segundo sábado após o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com a mão, as comiam. Perceba que os evangelhos dão mais informações de um para o outro. Por isso que é importante nós estudarmos o evangelho, fazendo essas comparações para compreender melhor o texto. E alguns alguns fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Lucas 6, versículo 3 e 4. Jesus respondendo lhes disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só os sacerdotes? Aqui novamente Jesus nos ensinando que ele estava em extrema necessidade, e os fariseus conheciam essa necessidade, por isso eles aceitaram. Não, realmente, ele tem razão. Lucas 6, 5, 6 e 7 diz assim: e dizia-lhes: o Filho do homem é senhor até do sábado. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga, e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Então, novamente, a Bíblia diz que os fariseus sabiam que Jesus não tinha quebrado o sábado e queriam acusar ele de algo. E mais um ponto interessante: temos que estudar os evangelhos, na maioria dos pontos, fazendo essa intercalação. Por quê? Porque Deus utilizou cada um para que as informações fossem completas. Tá? Por isso estou fazendo esse levantamento desse jeito. E diz assim: mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Lucas 6, 8 e 9. E, olhando para todos os em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Lucas capítulo 6, versículos 10 e 11. Agora vamos ver um outro exemplo sobre a cura no sábado no Evangelho de João. João capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é te lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar havia grande multidão. João capítulo 5, versículos 11, 12 e 13. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais para que não aconteça coisa pior. Então percebemos que Jesus deu um aviso para esse homem. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que tinha curado, que o curaram. João 5, versículos 14 e 15. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esse trabalho de Jesus, ele não era um trabalho. Por quê? Jesus era carpinteiro. Jesus não estava fazendo nada no sábado. Eu sou professor de matemática. Eu não estou dando aula de matemática, eu estou ensinando a Bíblia. Então, o trabalho missionário, ele é válido fazer aos sábados. João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vi o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Então Jesus nunca disse que era igual a Deus. Ele estava sendo acusado disso. Qual foi o fundamento dessas acusações? Marcos 15:10. Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Atos 6:13. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Então percebemos que Jesus nunca transgrediu o sábado e que ele foi acusado falsamente e por muitas vezes por inveja. Que a verdade continue sendo mostrada, que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.